Shalom, a paz do Senhor, para a última gravação do livro de Daniel, hoje capítulo 12. Chegamos ao final, e nessa último estudo, tu, porém, vai até o fim. Então, a salvação ela está condicionada a cada um de nós irmos até o final. Amém? Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe a todos. Tu, porém, vai até o fim, e então levantarás para receber a tua herança. Daniel 12, 1 a 13. Então, o segredo da salvação está condicionado a irmos até o final. Não podemos parar, não podemos correr, não podemos voltar para trás, mas caminhar firme até o fim. Aquele que for até o fim, então será salvo. Este é a mensagem deste capítulo 12 do livro de Daniel. E aqui nós observamos que o anjo Gabriel continuou falando com Daniel nesse capítulo 12, versículo 1, e o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos de Deus que tiver os seus nomes escritos no livro de Deus, o livro da vida. Então Deus vai mandar Miguel. Miguel é o grande protetor de Israel. E Miguel, durante o período da grande tribulação, vai fazer a proteção total em Israel. Se não for o arcanjo fazer esta proteção, então Israel seria eliminado. Mas Deus manda o arcanjo Miguel, o primeiro príncipe do céu, para defender Israel durante a grande tribulação. O anjo vai defender do anticristo, da besta, do falso profeta e dos ataques malignos que Israel vai sofrer na grande tribulação. Então o arcanjo Miguel é o grande protetor do povo de Israel. E haverá um tempo de angústia como nunca houve. Isto fala dos 3 anos e meio no final da grande tribulação. Se não fosse o protetor de Israel, o arcanjo Miguel, Israel seria totalmente aniquilado. Então Deus preparou o arcanjo que vai, ele é, já é até hoje, já é o protetor de Israel, arcanjo Miguel. Continua o anjo a falar a profecia. Muitos dos que estiverem morridos viverão de novo, uns para a vida eterna, outros para castigo eterno e desgraça eterna. Então, aqui nesse versículo 2 de Daniel 12, fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição será o arrebatamento da igreja. E a segunda ressurreição, então, após o milênio, então, será a ressurreição dos ímpios para o castigo e desprezo eterno. Então, aqueles que serão ressuscitados para a vida eterna diz respeito à primeira ressurreição, que fala de todos os crentes que tenham vivido da época de Abel em diante. No dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os crentes que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão o Senhor Jesus nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. E a segunda ressurreição será para castigo e desprezo eterno, que dar-se-á 1000 anos de uma diferente da outra. A segunda ressurreição, que é a ressurreição para a perdição eterna, acontecerá aproximadamente 1000 anos depois da primeira ressurreição. Então, para os que quiserem ser salvos, então Jesus, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, os seus nomes escritos no livro da vida, então fará parte do dia do arrebatamento da igreja. Ainda no capítulo 12, versículo 3, nós observamos a mensagem do anjo para Daniel. Os mestres sábios, aqueles que ensinam muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Então, todos os que anunciam o Evangelho, no céu haverá um galardão diferente para todos aqueles que estão trabalhando na seara do Senhor. Então, brilharão como as estrelas para sempre no reino de Deus. É importante isso. Obedecer a Deus gera bênção à sua vida e a quem te cerca. Então, a obediência faz parte da nossa salvação. Ainda o anjo continua a falar para Daniel: os entendidos são aqueles que vivem para fazer tudo o que pode fazer para levar o Evangelho a outros. Então, os entendidos brilharão como as estrelas na glória celestial. Quem são os entendidos? Aqueles que levam a preciosa semente, que é a palavra de Deus, para a salvação das almas. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro. O anjo estava falando para Daniel: feche o livro, com o selo para que fique fechado, até o momento final. Muitos correrão para cá e para lá e procurarão ficar mais sábio. Tu, pois, Daniel, fecha essas palavras e sela o livro. Significa que a Daniel foi dado todo plano a respeito do destino de Israel. E nada mais deve ser dito. Então, ali selou a visão. A profecia selou ali a mensagem de Deus. Então o anjo continuou a falar com Daniel: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Refere-se ao tremendo aumento da tecnologia que faz a sua grande estreia no século XXI. Também se refere ao conhecimento da palavra de Deus, que aumentará grandemente nesses últimos dias, especialmente com respeito à profecia bíblica. Então, tudo está mostrando que estamos chegando ao final. A tecnologia hoje toma parte do mundo de uma forma extraordinária nesse último século XXI que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus hoje ela é pregada de todas as formas, pelo computador, pelo celular, pelas televisão, todas as formas é anunciado a palavra de Deus, o reino de Deus. Então, está mais fácil para compreender a palavra. Então eu vi, aí Daniel começa a falar: eu vi 2 anjos de um pé na beira do rio e um do outro lado, à beira do rio Tigre. Daniel viu 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado, outro de outro. Esses são anjos do Senhor, não identificados. Então Daniel não conseguiu fazer a identificação desses anjos que estavam ali na beira do rio Tigre, um de um lado, outro do outro do rio Tigre. Anjos não identificados, nós observamos. E aqui Daniel continua a falar, e um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho que estava no rio acima: quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? Foi feito um anjo, fez a pergunta para o outro, pelo anjo que estava no meio do rio. Provavelmente ali estava o Senhor Jesus. Então, um deles perguntou ao anjo vestido de roupas de linho que estava no rio acima. Refere-se a Cristo. A frase estava sobre as águas do rio. De fato, diz que estava acima das águas do rio, o que significa que Cristo
aparentemente estava suspenso no ar, imediatamente acima do rio. Então ali estava o Senhor Jesus para trazer a resposta que o anjo perguntou: quando será que acontecer essas maravilhas? Então, ali o anjo levantou as duas mãos para o céu, em nome de Deus, que vive para sempre, e disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Então nós vemos aqui que a mão do anjo, que era o Senhor Jesus, a teofania do Senhor Jesus, jurou que quando terminar os 3 anos e meio da grande tribulação, então o Senhor Jesus virá para resgatar o seu povo Israel. Daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus, essa é a segunda metade da grande tribulação, quando uma tremenda perseguição será lançada sobre Israel pelo anticristo. Então o anticristo fará um concerto com Israel por 7 anos, mas nos 3 anos e meio ele quebra a aliança e ele faz a perseguição. Então Deus manda o anjo guardar Israel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel guarda Israel da perseguição do anticristo, e agora o povo de Israel aguarda a chegada do verdadeiro Messias, que dali 3 anos e meio o Senhor Jesus vem para salvar Israel e todo mundo. Portanto, o próprio Senhor dá tempo em que essas coisas acontecerão, e quando ele acabar de espalhar o poder do povo santo, refere-se ao anticristo na sua tentativa para destruir Israel, mas de fato apenas os espalha o povo de Deus. Então o anticristo não vai poder matar o povo de Deus, mas vai espalhar o povo de Deus para todas as partes, e o povo de Deus será guardado através do poder do anjo de Deus, arcanjo. Todo aquele que tiver os nomes escritos no livro da vida, então será guardado para até a chegada de Jesus na terra. Aqui o Daniel continua falando, mas eu não entendi bem, e por isso perguntei: por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Então o anjo falou para Daniel que é o segredo da profecia que está selada para o final. Essas profecias pertencem ao futuro, no entanto, o tempo do fim está agora mais perto. A palavra fim não se refere-se ao fim do mundo, mas, em vez disso, o fim dessas coisas, ou seja, o cumprimento das profecias acerca de Israel. Então, a palavra de Deus se cumprirá todas as profecias, e aí chegará o cumprimento, o fim da era do anticristo e a chegada do Messias Jesus. Aqui o anjo ainda continuou a falar com Daniel: muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Então hoje, aqueles que leem a palavra de Deus são sábios. Entende, nós entendemos que a vida de Jesus está próxima. Mas o ímpio não entende e também não quer entender a palavra de Deus. Então nós observamos aqui, mas os sábios entenderão. Refere-se aos poucos que verdadeiramente conhecem o Senhor e que estudam diariamente as Escrituras e acreditam serem ela a palavra de Deus. Então aqueles que estudam a Bíblia diariamente, conhecem, sabem que as profecias estão se cumprindo, o fim está chegando, a volta de Jesus está perto. Então aqui Josué 1:8-9, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Então hoje a igreja é guardada através de Deus em todos os lugares, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Aqui nós observamos, o anjo continuou a falar com Daniel, depois que o sacrifício diário for suspenso e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Então, o anjo
passa a mensagem para Daniel que quando o templo for posto à abominação, então haverá 1290 dias, isso é 3 anos e meio após essa abominação no templo, chegará o Senhor Jesus. O anticristo faz um concerto com Israel por 7 anos, e na metade ele quebra as alianças. Vai por 3 anos e meio perseguir a Israel. O anticristo fará cessar o sacrifício diário e colocar o grande terror no templo. Refere-se na metade da grande tribulação. Ao completar 7 anos virá o Senhor e salvará o seu povo Israel. Então, essa é a mensagem de Deus, a maior profecia de toda a Escritura. Israel fará um concerto com o anticristo por 7 anos. E por 3 anos e meio Israel fará o sacrifício perfeito ali no templo. Mas quando der 3 anos e meio, então o anticristo se revela e toma o templo e coloca ali a abominação no templo. Imagina o que ele vai colocar ali no sacrifício diário. Abominação de desolação que está escrito no profeta Daniel, vai ser colocado então o momento dos judeus fugirem, e Deus vai guardar eles até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Feliz aquele que continuam fiéis a Deus por 1335 dias. Então, durante a grande tribulação, no final da grande tribulação, se alguém conseguir vencer até a chegada de Cristo, sem receber o sinal da besta, sem adorar a imagem, então feliz aquele que continuará fiéis a Deus por 1335 dias. Então essas pessoas entrarão no milênio de Cristo e terá o gozo por 1000 anos de paz na terra. Bem-aventurado, isso fala do início da era do reino, que se dará com o fim da grande tribulação, que darão lugar ao reino milenial de Cristo Jesus. Feliz os que alcançar essa era, reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, esta é a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. E o anjo continuou falando aqui na conclusão com Daniel, e você, Daniel, continua firme até o fim. Então, a jornada de cada um de nós, firme até o fim. Então, veja que o anjo entregou a mensagem: você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Então, Daniel foi um servo fiel a Deus, escrevendo as profecias, sendo obediente a Deus, mas a recompensa virá da parte de Deus no final dos tempos. E você, Daniel, continua firme até o fim. Refere-se a Daniel morrendo e então tomando parte na primeira ressurreição para a vida eterna. Até aquele momento, Cristo disse: repousarás. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, então lá vai estar Daniel, também no arrebatamento da igreja, recebendo a herança do trabalho feito do evangelismo de Deus. A frase: e se levantará em herança no fim dos dias, refere-se a Daniel como tendo uma parte nas coisas gloriosas que acontecerão depois da segunda vinda de Jesus. Disse-lhe Jesus: o galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, tudo que Daniel foi um homem fiel a Deus em todos os seus caminhos, até o final, está aguardando lá no paraíso o dia do arrebatamento da igreja. Então a mensagem é essa: firme até o fim, a força que vem de Deus. Concluímos então aqui este livro. Eu quero fazer uma oração para você. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por ter gravado essas palavras do livro de Daniel para o livro espiritual da minha vida e da vida de todos os irmãos que desejarem crescer espiritualmente, Pai.
Abençoa todos os teus servos, todas as tuas servas, todos aqueles que desejam ir até o final, que nós possamos permanecer até o final e também, junto com Daniel, seremos arrebatados para receber a herança eterna. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.